Emanuel, faz essa oração aí para começar. Você falou que ia ficar quieto hoje, não vai ficar quieto não, vai. Ora aí. Faço sim. E faço até uma oração especial hoje. Então peço para que todos fechem os olhos, curvem suas frontes. E te peço, Pai, nesse momento, que abençoe, Senhor, essa reunião, abençoe seus filhos, para que a tua presença, Pai, seja glorificada nesse momento, para que o Senhor esteja presente no meio de nós através do seu Espírito Santo, que a palavra que venha hoje ser trazida pelo nosso irmão Bruno venha edificar e venha trazer alimento às nossas almas, nossos espíritos. Peço hoje, Senhor, especialmente a favor da nossa irmã Neuza, que infelizmente pegou esse coronavírus e que está internada neste momento, que os seus anjos sejam enviados, Senhor, para guardar a vida dela, que a sua misericórdia, que o seu amor, que o seu poder de cura se instaure na vida da nossa irmã, que o seu amor venha confortar os familiares dela nesse momento e que a sua vontade, Senhor, prevaleça, mas que a nossa oração sirva, Senhor, como intercessão para que não só a saúde, mas a vida dela e o bem-estar dela e da família dela seja restaurado. Então, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá então. Hoje eu quero trazer uma palavra breve e com o tema Vencendo as Crises, que vem bem a calhar com tudo que está acontecendo de fato, não só no Brasil, mas no mundo. E o texto base está em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 18. Ô, Emanuel, você quer pôr na tela? Não precisa, eu tô com a Bíblia aqui. Efésios. Se tivesse avisado para mim, né? Eu Efésios 10, Precisa pôr não. Efésios, precisa pôr não. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Onde fala sobre a armadura de Deus. Vou ler com vocês, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha aqui que texto fantástico, onde fala sobre a armadura de Deus. O que nós percebemos aqui? Percebemos que Deus, ele nos conduz a posturas e passos que nos levarão à vitória contra o mal, contra as circunstâncias contrárias, contra crises e lutas espirituais também. E o que é interessante aqui, que chama atenção, é que Deus, ele nos dá uma armadura. E como que essa armadura é ativada? Quando nos posicionamos em fé e atitude diante de Deus e de toda a sua criação. Não sei se vocês perceberam quando eu ressaltava,
falava para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Ela tem partes lá, tem várias partes, vários pedacinhos da armadura, só que a ênfase é muito grande para você se revestir de toda a armadura de Deus. Lá no versículo 13, ele fala sobre um dia mau, um momento de luta, um tempo de crise. Só que é um tempo que poderá ser vencido com mais facilidades quando nós compreendemos o significado desta armadura. Aí você consegue perceber pessoas que, em meio a esse momento, estão, digamos que, tranquilas, serenas, com uma visão de futuro. E pessoas que estão focadas em Cristo, que têm esse entendimento dessa armadura de Deus, você percebe uma comunicação diferente. E mesmo no nosso meio, no meio de cristãos, tem pessoas que estão completamente desesperadas. Aí começamos a entender o quê? Que está faltando partes, ou não só partes, como toda essa armadura, que é justamente para utilizarmos nos dias maus. Nos dias maus que essa armadura se mostra eficaz, se mostra eficiente. Olha aqui, o que diz no versículo 14? Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Vamos falar da verdade. Quem que é o pai da mentira? Diabo. O inimigo. Pinóquio. Satanás. Diabo. A única coisa que ele criou, ele não queria nada, é a mentira. Então ele é o pai da mentira. A primeira coisa aqui fala para quê? Cingimos-nos com a verdade. E só a verdade falada e vivida por nós poderá vencê-lo. Olha que chave maravilhosa. Se você quer vencer não só os dias maus, mas vencer de fato as trevas, primeira coisa, seja sincero e faça uma aliança com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará. Então, a verdade é tudo aquilo que Deus já falou ao nosso respeito. E quando nós entendemos e vivemos também por essa verdade, então já estamos o quê? Ficando firmes em cima daquilo, que é o primeiro fator determinante, que é a verdade. Olha só, esse sempre é o melhor negócio. A mentira é a matéria-prima do cão, é a matéria-prima do capeta. Para quê? Para gerar derrota. E a verdade é a matéria-prima do Espírito Santo, para gerar a vitória. Então, permanecer e andar na verdade é o primeiro passo, um passo muito importante. E ainda no próprio versículo 14, ainda fala do quê? Fala da couraça dessa armadura. E vestindo-vos com a couraça da justiça. E ser justo, ele vai muito além de ser justificado automaticamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Pois uma pessoa justificada em Cristo, ela vive na prática da justiça. O que é a justiça? A justiça é a vontade de Deus, que é expressa na Bíblia, e quando nós cumprimos e vivemos essa vontade, isso sim, é viver a justiça de Deus. Vamos lá, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, vamos lá, a verdade e a justiça. Vamos pegando essas chaves, pegando esses códigos aí, que são peças, fatores fundamentais para vencer qualquer crise. Não vai ser um Covid-19 ou uma alastração pela mídia de demissão em massa, de crise financeira, não. Eu sempre costumo dizer, só para voltar no versículo aqui depois, estamos falando de crise financeira, eu dei esse exemplo. O dinheiro, espécie, ele nunca acaba. Ele só troca de mão. É uma energia. O que está aí no mercado não vai acabar, só vai trocar de mão. E se você estiver atento, ligado, conectado com Deus em primeiro lugar, com a sabedoria do Espírito Santo, que se você não tem, é só pedir que ele dá deliberadamente para cada um que pedir, olha só. Então você começa a olhar
com os olhos diferentes, baseado na verdade que ele já falou sobre você. Só usei esse exemplo porque eu citei o que está acontecendo no cenário atual. Então, é ponto de vista. Mas vamos voltar para a palavra aqui. Enquanto estivermos cumprindo a vontade do Senhor, o inimigo não poderá nos tocar, pois estaremos protegidos pela couraça da justiça. Não quer dizer que ele não vai tentar nos tocar. Ele vai o tempo todo. E a Bíblia é bem enfática quando ela diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Ou seja, ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Só que quando nós estamos aí nos revestindo da armadura de Deus, ele não pode nos tocar. Ele vai tentar, e isso vai mesmo. Só que é como um cachorro vira-lata, ele vem para cima, você bate o pé e vai cair fora. Então, trata o diabo dessa maneira, mas vista-se com essa armadura de Deus. E olha só, no versículo 15, o que fala? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E quando a Bíblia fala aí nesse sentido em pés, está falando sobre o quê? Sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória nessa vida. Os nossos passos que são dados em direção ao nosso destino. Sermos cristãos significa termos um propósito de vida pré-estabelecido por nosso Senhor, que envolve glorificá-lo por nossa frutificação. Veja bem, o propósito de Deus para a nossa vida é com o intuito da nossa frutificação. Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um propósito. É aquilo que vem de Deus para você. Ele vem de Deus para você. O que você vai fazer com isso? Aí já é um problema seu. Só que quando você entende, busca viver de propósito, não só para você como pessoa, mas sim reverberando na frutificação. O que é uma frutificação? Aí você entende o poder de uma semente. Quando você lança uma semente na terra, tem até uma metáfora que usa. Eu sei, posso contar quantas sementes possuem uma maçã, mas eu não consigo ter nem a noção de quantas maçãs possui dentro de uma semente. Então isso é o que? A frutificação. Então quando vem a missão de Deus para você e você vive o seu propósito, é como se fosse um V. Vem de Deus, bate em você e volta, refletindo em Deus. Isso é viver de propósito, isso é viver a sua missão de vida, que é de fato calçar os pés no Evangelho, na sua caminhada, que isso vai glorificar o nome de Deus. Poderia entrar nas parábolas dos talentos aqui, mas não vem ao caso agora, deixa para uma próxima ocasião. E vamos lá, ó. Em João, capítulo 15, versículo 8, o que diz? O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só, vejamos a Bíblia o tempo todo falando em frutos, falando em frutificação, falando em sementes. Só que isso é na nossa vida. Quem tem que frutificar somos nós, com a matéria-prima que Deus já colocou em cada um de nós. E o caminho para você atravessar isso, de fato, caminhar, calçado com os pés, nas sandálias do Evangelho da Paz, é você se revestir dessa armadura de Deus. Então, o Pai é glorificado em nós quando nós damos muitos frutos. E a pergunta que eu faço para você é, no nosso dia a dia, será que nós estamos produzindo frutos ou frutificando? Será que na nossa jornada, na nossa rotina, no nosso dia a dia, estamos vivendo aquele propósito para o qual Deus chamou você e eu para isso? Será que nós estamos vivendo de propósito, produzindo, frutificando para a glória de Deus? Se desejamos ser plenos e vitoriosos sobre o mal, não podemos perder o foco e nem a paixão por nosso chamado. Se formos chamados para ganhar almas e fazermos discípulos, não seremos felizes ou completos fazendo outras coisas. Cristãos vitoriosos não se distraem com coisas desta vida, mas prosseguem firmes para o alvo que é Cristo e para a missão de ampliar o seu reino na terra.
E olha só, isso quando fala ganhar almas, não envolve só você estar lá, abrir a Bíblia, pregar o Evangelho, evangelizar, não diretamente, mas a sua vida, os seus resultados é o que prega o Evangelho. As pessoas olharem para você e ver a glória de Cristo refletindo em sua vida, refletindo em seus olhos. Isso é a mais pura, simples e verdadeira pregação do Evangelho. É o que? Não tem como. Por exemplo, vamos colocar, eu gosto do exemplo da água. Você pega um copo com água suja. Todo mundo está vendo aquele copo lá, um copo transparente com água suja, todo mundo olha e vê que a água está suja. Mas quando começa a jorrar uma água limpa lá, primeiro que aquilo vai começar a transbordar. Vai começar a transbordar, aquela água ela vai sendo trocada e vai ficar purificada. Só que há um transbordo, é esse transbordo que Cristo faz em nossas vidas quando nós damos lugar para o Espírito Santo agir dentro de nós. E é com aquilo que você já tem, a matéria-prima ela já está dentro de você. Isso que é lindo, isso que é maravilhoso. Vamos prosseguir aqui. No versículo 16, olha o que fala. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Os dardos inflamados do maligno são as má notícias, são palavras contrárias, negativas, visões das circunstâncias distorcidas da verdade. Mas como que nós, cristãos, podemos resistir a tudo isso? Embraçando o escudo da fé. E esta prática nos eleva e acrescenta o nosso nível de fé, mesmo em tempos difíceis. O que é fé? Lá em Hebreus fala, Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Eu vou resumir, fé é imaginação. Por mais que as circunstâncias dizem que não, por mais que tudo está difícil, o que é essa imaginação? Você cria. Fé é a certeza das coisas que se esperam. O que se espera? Está no passado ou está no futuro? Futuro. Está no futuro. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Futuro. Imaginação. Você cria uma imagem, uma visão de futuro e entra em ação. É simples assim. Imaginação. Criou a imagem e entra em ação. Não é porque eu tenho fé que vai cair do céu, mas não. Quando você sabe quem é você na sua verdadeira identidade, como filho, imagem e semelhança de Deus, você enxerga a imagem, tem aquela certeza. Vamos lá, vou trazer até o versículo de Jó, que veio a calhar com isso que eu falei. Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, seja firme. E a luz brilhará no teu caminho. Então lembre fé como imaginação. Você cria uma imagem e entra em ação. Coloca um alvo. O seu alvo é arrebentar aquele alvo que você colocou. Isso é fé. Potencializa isso em cima do teu propósito de vida. Potencializa isso naquilo que Deus te chamou. Basta você acreditar, criar a imagem e ir em ação. Isso é se embraçar com o escudo da fé. Aí não vai ter notícia má, não vai ter pessoas negativas, não vai ter nada que vai te paralisar, porque você já criou a imagem. Você sabe onde você quer chegar, você sabe para onde você está indo. Essa imagem já foi criada. E a sua ação, direcionada pelo Espírito Santo, é o que vai fazer você tomar posse. Usar o escudo da fé significa você não crer nas más notícias, mas crer no que diz Deus em sua palavra. E Deus diz muitas coisas a seu respeito, principalmente. Olha só que interessante, vem um versículo aqui, não lembro o livro, mas Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Olha só, Deus falando isso para você. Então é Ele que sabe. Olha quando você está sintonizado, sincronizado nessa fé, nesse espírito. Que você faz parte desse escudo aí da armadura de Deus.
Então, você não acreditar no que as pessoas falam, no que as notícias falam de negativo para você. Nós que confiamos em Deus, não podemos nos atemorizar de maus rumores. Não devemos dar ouvidos a palavras contrárias. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Maldição sem causa não pega, fica tranquilo, fica tranquilo. Nunca olhe focando as circunstâncias contrárias como algo intransponível. Não ande por vista, mas ande por fé. Pois aqueles que andam pela fé não serão jamais confundidos ou envergonhados. Olha só que palavras poderosas. Poderíamos pegar sobre fé e explorar várias coisas. Mas guarda, anota isso aí. Fé é imaginação. Você cria a imagem e entra em ação. E deixa Deus agir. Mas a sua parte é você que tem que fazer, que é através da sua ação. E agora no versículo 17, onde fala, tomai também o capacete da salvação. Esse é outro ponto vital a ser guardado. A nossa mente. Onde estão os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Pois ela é o campo onde muitos perdem a batalha, antes que ela mesmo comece. As pessoas perdem a batalha na mente, antes da batalha mesmo começar. Então, por isso que fala, temos que ter o capacete da salvação. As crises do mundo, e esta que estamos vivendo hoje, de qual todo mundo está falando, poderá ser negativa e gerar traumas e medos. Ou poderá gerar algo positivo na nossa vida, como fé, amor, comunhão, a unidade, coragem, ousadia, valorização daquilo que de fato é importante na vida. Priorizarmos tudo isso. O que isso está nos ensinando? Vamos lá, voltando à origem, se aproximando de Deus, entendendo de fato a importância da salvação, do sacrifício que Cristo fez por nós. Então, tudo isso, as batalhas acontecem aqui na nossa mente. Então, quando você veste o capacete da salvação, então você começa a blindar a sua mente. A Bíblia diz que tudo que o homem pensar de si, assim ele será. Muitos não conseguem viver uma vida vitoriosa por não terem um conceito correto de si mesmos, pois ficam ouvindo pessoas erradas. A autoimagem, Emanuel e eu falamos numa live, a autoimagem é aquilo que você pensa a respeito de você, mas que foi imposto por outras pessoas, principalmente pessoas que têm passaporte de liberdade emocional na sua vida. E que aquelas coisas negativas não representam aquilo que você é. Porque aquilo que você é, Deus já disse que você é. Então precisamos pensar de nós mesmos, o que Jesus pensa a nosso respeito. Olha só, pois somos filhos amados de Deus, somos príncipes, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, somos mais do que vencedores em todas as coisas por meio do seu amor. Não estamos presos na crise, estamos acima, estamos em Cristo. Então você pega a crise, tira o S, se torna um CRI. Então crie em meio à crise. Tomar o capacete da salvação é sabermos que Cristo naquela cruz salvou a nossa alma, a nossa saúde, o nosso casamento, a nossa vida financeira, o nosso ministério. Jesus nos pôs a salvo de todas as crises. Já foi feito. Basta você acreditar, ter fé, criar a imagem e entrar em ação. Pois o que já foi feito, está feito. É seu. Olha só que interessante. E ainda mais um elemento poderoso em toda essa armadura de guerra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pega esse código aí. Todas as armas que é revelada até chegar na espada do Espírito são armas de defesa. Capacete, couraça, o escudo, as sandálias da armadura de guerra, são todas armas de defesa, de proteção. Mas a espada é um elemento de ataque. E quando a gente fala em ataque, estamos falando de avanço, de proatividade, de conquista. Isso representa o ataque. Os sonhos idealizam, mas só as atitudes podem realizar.
Sendo assim, vencemos de fato o inimigo quando colocamos a palavra de Deus em prática. Por isso, este é o tempo de você avançar e vencer as suas crises internas, principalmente. Você só vai vencer as crises externas quando você olhar para dentro, leste lerrar, saia para ti mesmo e vencer as crises internas, principalmente as que acontecem aqui na sua mente. Então, quando você avança na espada do Espírito, através do Espírito Santo, você começa a fazer as coisas possíveis. E quando você busca isso e começa a orar mais, amando mais, compartilhando com os irmãos, entregando, transbordando conhecimento, transbordando bondade na vida das pessoas, aí você começa a fazer o quê? Começa a ser boca de Deus aqui nessa terra. Esse é o termo, ser usado por Deus. Mas você precisa o quê? Se revestir dessa armadura, precisa acreditar naquilo que Deus já falou a respeito de você e vai para cima, se prepare. Vai buscar o crescimento, vai buscar o entendimento, vai ler a palavra de Deus, pede a direção do Espírito Santo. A cada leitura, Deus vai te revelar coisas maravilhosas direto do trono. Quando você cria essa conexão com Deus, você gera de fato essa intimidade que vai acima de qualquer religião, acima de qualquer religiosidade. Então não existe crise, não tem crise para derrotar alguém como você, que foi chamado e que é imagem e semelhança de Deus. Essa é a reflexão que eu queria deixar e que você possa, de fato, analisar, mastigar tudo isso aqui e colocar em prática. Vou resumir na fé. Cria a imagem e entre em ação. E toca o terror no mundo, que foi para isso que você foi chamado. Agora eu quero ouvir o comentário de vocês. Eu não tenho, né? Então eu e a Tassi, eu não sei se, acho que a Tassi está me vendo, né? Você tá aí, ela tá também? Falou, muito do que você falou, eu falei essa semana e Deus está me incomodando com isso há algum tempo, né? Você falou sobre essa batalha, né? Que a gente precisa estar revestido com essa armadura. E eu fui anotando aqui, né? Que a armadura tem as sandálias, o capacete, o escudo, o cinto, a couraça, a espada. E eu falei uma frase na segunda-feira, fiz uma pregação na clínica que a gente visita, que a luta entre a carne e o espírito é travada no território da alma. Né? Então, por tudo que você falou hoje aí, no final das contas é só, né, uma confirmação de uma palavra que eu levei na segunda, falando bastante sobre isso, só que de maneira totalmente diferente. Mas a palavra de Deus é maravilhosa por causa disso, né? Ela traz esse entendimento e essa riqueza de diversas formas, né? E eu falei bastante, eu dei bastante ênfase na alma, porque eu falei para os meninos que estão internados que a maioria das pessoas não sabe nem diferenciar, e alguns falaram isso depois, não sabem a diferença entre alma e espírito, né? E aí quando eu falei para eles essa frase, eu até pedi para a Tassi gravar ela para mim, para eu não esquecer, de que a guerra entre a carne e o espírito é travada no território da alma. Nessa passagem que você trouxe, fala sobre a batalha que a gente tem contra o inimigo, os protestados, o Satanás em pessoa, mas existe outra guerra que é travada dentro de nós mesmos, né? Que é a guerra da carne com o espírito. Sim. E a pessoa que não tem domínio sobre a própria alma, que é o que você falou aí, né? Que não controla suas emoções, os seus pensamentos, ela já perde a guerra para ela mesma, em primeiro lugar, né? Antes de ir pra guerra. O inimigo não precisa nem fazer esforço. Se você já começa perdendo a guerra para você mesmo. E aí, quando você falou sobre... Maravilhosa a passagem que você trouxe, Bruno, eu não conhecia. Eu achei espetacular a forma como você
foi identificando cada peça da armadura, foi assim muito, muito, muito legal. E a partir do momento em que a gente se empodera do jeito que você fala, e eu procuro levar isso para as pessoas quando eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, é esse empoderamento que a gente precisa ter de nós mesmos em primeiro lugar, né? Porque por muitas vezes as pessoas, quando, né, dependendo do tipo de religiosidade ou de pessoas religiosas que a gente convive, algumas pessoas ficam prisioneiras da religiosidade e podem se achar indignas de vestir essa armadura, né? Porque por muitas vezes as pessoas são julgadas e elas são transformadas no pecado e deixam de se ver, porque as pessoas apontam os outros como o pecado e não como e não entende que somos pecadores e não o pecado, né? Então, quando eu tenho essa autoridade sobre mim mesmo, aí fica mais fácil, né, vestir essa armadura para lutar contra essas forças espirituais que estão, como você falou, ao nosso redor, que ele está rugindo, esperando a oportunidade, né? Mas que essa armadura que você falou, maravilhosa passagem, nossa, vai ficar gravado na minha mente. Obrigado, viu, meu irmão? Show, tamo junto. E vamos produzir tarefa? Eu gosto de produzir tarefa, não sei se vocês perceberam. Especialidade, né? Produzir tarefa? Vamos lá, vamos produzir uma tarefa daquilo que eu falei e coloquei bastante ênfase. Naquilo que você tem um sonho ou até mesmo tem medo, talvez por conta do momento ou situações que você está passando, crie a imagem lá de futuro. Vamos lá, aí vamos usar a imaginação da maneira correta. Cria a imagem como se já tivesse acontecido, só que você vai trazer para entrar em ação hoje já, em direção àquilo. Tarefinha para vocês. Aquilo talvez que você está achando que é impossível, que já desistiu, cria essa imagem. Imagina, usa todos os sentidos que Deus te deu. Fecha o olho antes de estiver orando, veja, ouça, sinta aquilo e cria as estratégias. Peça sabedoria para Deus, só que não deixa só na sua mente. Coloca no papel e já entra, vai rasgando em ação em direção àquilo. Faz isso daqui, começa a fazer já. Semana que vem na célula você já fala alguma coisa que já aconteceu por conta disso. Sem meias palavras, vamos direto ao ponto. Beleza? Todo mundo concorda em produzir tarefa aí? Concordo. De tarefa. Vamos para cima. Se toda vez, olha só, se toda vez que você pegar para ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus, termine e produza uma tarefa em cima daquilo. Por mais simples que seja. Deixa na mente, não, produz tarefa. Uma tarefinha, toda vez, uma tarefinha por dia. Só espero o resultado. Eu faço todo dia tarefa. É isso aí. Bíblia. Exatamente. Eu acredito que, eu tenho certeza que a Rafa, o Rafa, a Tassi, quando você falou principalmente da gente se revestir dessa armadura, para uma das coisas que a gente precisa se blindar é de más notícias, de pessoas que por muitas vezes são negativas e sugam um pouco, né, até da nossa energia espiritual. Na verdade, o evangelho, na tradução literal do grego, significa boas novas, né? Boas Então, novas. você não sabia, Bruno? Sei, claro que eu sei. Boas novas. Boa notícia. O evangelho já significa boas novas, né? Então, assim, por muitas vezes as pessoas estão buscando informação, não necessariamente de onde vem informação boa, né? E o Sim. evangelho na tradução literal, já fala que são as boas novas. Então, isso também deixa de ser uma tarefa, né, Bruno? E quando você estiver precisando de uma boa notícia, lê o evangelho.
Você vai achar várias. Exatamente. E o evangelho é muito louco, né, cara? Porque não se resume apenas em palavras, em letras colocadas no papel, mas tem dons, tem sinais, tem maravilhas, milagres acompanham. Então é algo maravilhoso. E a distância. Milagres acontecem à distância. Lembra o centurião? Mesmo à distância, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis-me só uma palavra e o meu servo curará, será salvo. À distância, então você pode usar o evangelho pelo Zoom, pelo WhatsApp, orar para alguém e a pessoa vai ser curada, porque é o Espírito Santo que cura. Perfeito. Mas aí vamos lá. Já que o pessoal está acostumado, né? Rafa, você está sozinho aí ou o Rafa está junto com você? Eu tô aqui do lado, tô ouvindo. Pode falar. Tô do lado. Não, é para vocês falarem. Tô aqui no cantinho, mas estou ouvir, né? A gente tem acompanhado. Realmente é uma palavra muito, muito pertinente e importante para o momento que a gente está vivendo, né? Se você vê a internet, se você assiste TV, vê notícia, vê jornal, assim, a gente vive num período muito tenso, né? Onde se fala muito de desgraça e a gente é bombardeado a todo momento por notícias ruins, aonde nos passam incertezas, né? De como vai ser o dia de amanhã? Será que vou estar empregado? Será que vou contrair o vírus? Como será que vai estar, né? Então, essa mensagem que o Bruno trouxe é muito importante porque realmente nos deixa motivados em Cristo para vencer todas essas lutas, né? E também nos fala de uma preparação importante, onde nós, como servos de Deus, devemos ter, né? Que é realmente de você proteger, né, a sua cabeça com o capacete, né, se proteger com o escudo, tá com a espada na mão e o mais importante, né, vestir a armadura de Deus, a armadura que está disponível para todos nós. E essa armadura, eu entendo também que fala de oração, de súplica, orando em todo o tempo, né, no Espírito, vigiando, né, com toda a perseverança, suplicando ali pelos santos. Então nós temos que orar sem cessar para que essas setas, essas ciladas que muitas vezes, né, Satanás ele tenta lançar sobre nós, não venha a nos atingir, principalmente a nossa mente, para que nós venhamos a desviar do caminho, do alvo, né? Por isso que nós devemos, sim, como o Bruno bem disse, né, imaginar, mentalizar o alvo e seguir em frente para procurar atingi-lo. Porque se a gente for ficar olhando do lado por tudo isso que tem acontecido, a gente corre sério risco de se perder no caminho. E é por isso que a gente tem que usar essas armas que a Bíblia ela nos fala aí, né? A armadura, o capacete, a espada e o escudo, para que nós não venhamos a ser atingidos por nada que esse mundo ou que Satanás venha tentar contra nós. Show de bola. O versículo 18 é que o Bruno ele leu até o 18, mas ele na explicação ele parou no 17. E só para você ver como que eu compartilhei um versículo de Jó, né, onde a gente tem que aprender uns com os outros. O versículo 18 fala exatamente o que o Rafael falou. Fala, orem no Espírito em todas as ocasiões. Mesmo depois de vestir a armadura, né, e se revestir com ela toda, o capacete, a couraça, o cinto, o versículo 18 fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha só como que reforça o poder da oração, ou como que a gente não pode, por muitas vezes, achar que vestir a armadura, agora nada mais me atinge, e aí você esquece do básico, que é a oração, que é o conversar com o Pai, né? É a conexão direta, né? Só fazendo mais uma colocação aqui, pegando aí, fazendo um paralelo com a história de
de Golias e Davi, Davi ele só tinha uma chance, e havia apenas uma brecha, né, em toda aquela armadura de Golias, né, que era uma fenda, um buraco bem pequeno que tinha ali na cabeça, e Davi foi certeiro. Então, Satanás também ele procura brechas, né, na nossa armadura para nos tentar e tirar muitas vezes a nossa atenção do alvo. Então, nós temos que ficar bem atentos a isso daí. Revestirmos com a armadura de Deus, ok, capacete da salvação, espada, escudo, mas não esquecer nunca, jamais, de orar e pedir a proteção de Deus e do Espírito Santo. Amém. Perfeito. Posso só fazer, o Rafa falou sobre Davi e Golias. Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Para você ver quando a pessoa está revestida da fé e ela acredita e a gente sabe quem intercede por nós, que é o Senhor dos Exércitos, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Todo o exército de Israel olhava e ficou com medo pelo tamanho do gigante, né? Falou, nossa, olha como esse gigante, olha como ele é grande. E Davi, por estar revestido com a fé que ele tinha, né, o homem segundo o coração de Deus, eu imagino eu ouvi isso numa pregação, ele falando, nossa, ainda bem que ele é tão grande, assim não dá para errar. A diferença da pessoa que está focada e que tem essa certeza que é a fé que é descrita lá em Hebreus, né? Que quando a gente está revestido dessa couraça, que a gente está revestido da armadura e a gente sabe quem intercede por nós, o gigante pode ter o tamanho que for, né? Mas em vez de você ter medo do gigante, talvez você agradeça por ele ser tão grande, que aí você não tem como errar, né? Boa. Posso falar agora? Lógico. Pode. Deve. Ô, Bruno, nossa, minha mente, ela viaja, ela é muito louca. Na hora que você estava falando, minha mente foi lá em Isaías 53, que diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. E por que veio isso na minha mente? Porque para nós cristãos, quando temos conhecimento, a certeza de que isso é verdade, nós entramos numa guerra com certeza da vitória. Porque nós temos conhecimento de que nosso Pai, ele é o Senhor dos exércitos, né? E para a gente ser capacitado, aprender a lidar com uma guerra, é vivendo na própria guerra. Não tem como a gente vestir a armadura de Deus se a gente não está vivendo numa guerra, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento de que Jesus passou por tudo isso, levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, então nós vamos entrar na guerra, com certeza da vitória. Na hora que o Rafa falou de Davi, eu até dei risada porque eu ia falar isso também, porque imaginou Davi, na hora que ele se deparou com o gigante, se ele não conhecesse o Deus que ele servisse, como que ele ia ficar? Né? Não tem lógica. Então, uma dessas armaduras que me chamou a atenção também, fora o capacete, né? Porque é a maneira que o inimigo realmente ele luta contra nós hoje, não só hoje, desde sempre, lançando setas na nossa mente, né? E hoje, tendo mais conhecimento da mente humana, dos sentimentos, das vontades que vêm da alma, então é a maneira que realmente ele mais trabalha contra nós mesmos. E também outra armadura que me chamou a atenção foi o sapato, né? Que fala, deixa eu ver se eu acho aqui. E tendo os pés calçados com o quê? E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.
Porque se a gente realmente for conseguir, não conhecer o Pai que nós temos, não ter a certeza do que Jesus Cristo fez por nós vamos nos paralisar com os dados inflamados do inimigo na nossa mente e não vamos levar o Evangelho. Dessa forma, o Evangelho vai ficar paralisado e as pessoas que não têm conhecimento, eles vão morrer, eles vão perecer. Então, assim, acho que tudo isso é muito importante, mas no meu modo de pensar, o mais importante é realmente conhecer o meu Pai e a quem eu sirvo. Porque eu tenho certeza que nessa guerra eu vou entrar para vencer. E a guerra após guerra vai preparando a gente, né, a se vestir cada vez melhor da armadura de Deus. Eu penso assim. Pai é o Senhor dos Exércitos, eu sou general de Posso guerra. falar, Irani? Posso falar agora? Fala, Pode dar Irani. bala. Quando eu era normótica, antes de tudo, que eu era cristã, normal, casada, e a igreja todos os dias, cansei de ler essas passagens da armadura de Deus. E é bem o que a Tassi falou. Para a gente poder utilizar a armadura, a gente precisa estar na guerra. Porque quando naquela época eu lia tudo isso aí, eu aprendi tudo isso aí e tal, a percepção que eu tinha era diferente. Agora, sendo uma dicta, eu já passei por bastante coisa, estudo bastante a palavra, procuro conversar com Deus, entender Deus. Muda o sentido, porque quando você fala assim, a minha vizinha teve câncer, coitada, estava lá sofrendo, não sei o que e tal, coitada, eu vou orar por ela. Só que você não passou pelo câncer, você não passou pela dor. Então, para mim agora é diferente. Agora eu vou estudar essa parte da couraça da justiça, do capacete da salvação e de tudo mais. Para quê? Para que eu entenda como viver o hoje, como trabalhar hoje. Por isso que é importante a gente saber o que faz. Sem a experiência é uma coisa, mas com a experiência é outra. Por isso, eu agradeço a Deus por ser uma dicta, por ter passado por tudo que eu já passei e ainda vou passar, eu tenho certeza. Mas é agradecimento, sabe, a Deus. Porque quando eu entrei na igreja, eu fui batizada na igreja do Evangelho Quadrangular, me contaram uma historinha assim, que tinha uma estatuazinha de sal e que sempre perguntava para o seu dono da onde que ela veio. E aí ele falou que era um lugar distante, que tinha que passar montanhas, terras, não sei o quê, não sei o quê, faz, mas não tirou nada disso da cabeça dela. Ela queria conhecer o seu Criador, onde ela veio. E aí ela foi caminhando, ela foi passando por todas as dificuldades, até que ela chegou no mar. Aí ela foi entrando no mar, e aí o corpinho dela foi se dissolvendo, ela foi se dissolvendo inteira. Aí ela falou, agora eu conheço o meu Criador.
E é bem por aí. Eu quis conhecer o meu Criador, eu quero conhecer meu Criador. Então, eu agradeço a Deus por ser uma dicta, por estar passando por situações diferentes e tendo que agora aprender de novo a usar a armadura de Deus, a calçar as sandálias, né, que aqui está falando, a sandália do Evangelho, a couraça da justiça, o capacete da salvação, e entender melhor. Quer dizer, naquela época eu entendia de uma forma, hoje eu entendo com outros olhos. E é importante para mim, é importantíssimo para mim. Eu não me importo com bens materiais, não me importo com o dia do amanhã, porque o dia do amanhã só pertence a Deus. A única coisa que eu me importo é entender o que meu pai fala comigo, que é Deus. É entender o que ele quer que eu aprenda para poder passar para as pessoas. E eu gostaria muito, né, ter o privilégio de, quando passar toda essa tribulação de quarentena, eu ter o prazer de sentar com a Tassiana e a gente bater um papo bem gostoso, porque ela tem uma sabedoria que me empolga de Deus. Ela vê a palavra de uma maneira que eu quero conhecer. Vai fazer cafezinho para mim? Aí eu vou. Cafezinho, vou fazer cafezinho, bolinho, o que você quiser. Aí você me Olha que chama eu... Aí sim, isso para me aprender Aí também. aí vai ser um Aí a bate-papo. gente... Então, aí a gente vai fazendo um ar livre, vai ser uma coisa bem gostosa. Demorou. Aí nós vamos falar. Nós vamos todas lá e aí... olha que eu tenho um caderninho preparado para você, viu? Tem um monte de pergunta aqui já que eu faço. Vou perguntar para a Tassi. Cara, adoro isso. Aí eu anoto. Esse caderninho. Vou perguntar para a Tassi. Eu anoto. Desde ontem eu tô assim. Não, vou perguntar para a Tassi. Aí eu anoto. Eu não sou da época da eletrônica, que tudo marca no celular. Essas porcaria de celular pifa, da pane, sai na hora. Aqui. Então, a minha técnica é caderno, caneta, bíblias e perguntas sinceras e o café no fogo ali, vamos lá, vamos conversar. Ó, uma dica de leitura aí, ó, para quem gosta, excelente. Descubra o seu destino, do pastor Tiago Brunet. Fala muito sobre propósito, missão. Quem ainda não passou em um processo comigo, pega esse livro aqui, destrincha, fantástico. Vai ter bastante clareza. Então, futuramente, quem sabe, eu possa tê-los, né? Porque eu tenho planos ainda na minha vida e quero ler muitos livros interessantíssimos. E sei lá, meu. Ô, Bruno. Oi. Bruno, dá vontade, Cada reunião é uma reunião diferente. Dá vontade de fazer umas perguntinhas para ela, né? Gosta, né? O que te impede de começar hoje? Pensei nisso. Só pensei. Se começar hoje, eu te mando 5, 6 livros para você ler no celular.
Você não precisa ter o livro. Pode mandar ver. Então, pronto. Então, tá vendo? Pede e será atendido. E o que garante que você vai ler que ele vai mandar? Eu vou mandar só livro Olha, bom. ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Já faz mais de ano, né? As 5 linguagens do amor, a Nossa, chave show de do bola. universo, especialista em pessoas. A Bíblia que você não leu. Vamos começar. Vai começar bem, Bruno? É, Ela vai começar bem ou não? vai começar bem. Deixa eu só te esclarecer uma coisa, Bruno. É. A Irani, ela falou uma palavra que quando ela falou, você fez uma cara de tipo, hã? Quando ela falou da época que ela era normótica. É. Assim, a Irani está acostumada a participar de reunião de adicto e ela até aqui na célula, né, ela começa se apresentando, Irani é adicta. Isso é um costume que a gente tem quando a gente faz reunião de adicto. E a gente, para não falar que o adicto, por exemplo, são pessoas normais e os adictos não são normais, foi criado esse termo horroroso que fala que quem não é adicto é normótico. Mas é um termo tenebroso de horroroso. Então, nossa, eu não gosto dessa palavra. Na verdade, o adicto ele pode até não ser considerado uma pessoa normal, mas bem sincero, quem quer ser normal, né? Jesus... Então, mas o que eu quis dizer para ele, né? Normótica é a maneira que eu dizer. É quando eu tinha uma vida bela, maravilhosa, não fumava, não bebia, era casada, ia para a igreja, não conhecia nada do mundo. Quer dizer, então era uma vida normal, então era normótica, né? Aí depois a casa caiu e aí eu virei uma dica com muito orgulho por ser uma dica. Demorou eu aceitar, porque eu fiquei um tempo de mal com Deus, mas o Deus que eu fiquei de mal era o Deus que eu conhecia dentro de igreja, não era o Deus vivo de dentro de nós. Porque o Deus vivo de dentro de nós, ele nunca, nunca fica de mal com a gente. Ele chama atenção, ele dá bronca sim, mas ele sempre está com a gente. E isso que é importante. É isso aí. Deixa eu ver, Irani, deixa eu ver se a Sheila... Ô, Sheila, e você Oi. quer falar? Para mim, nossa, eu já estou quase desistindo de fazer teologia. Por quê? Porque já estou vendo que não há necessidade, estou aprendendo aqui, ó. Para mim foi uma continuação de sábado. Maravilhoso. É só o Só começo. coisa boa. Só o começo, né? Muita coisa boa, né? Nossa, toda vez eu saio refletindo sobre as coisas que vocês falam. Mas não, se você um dia, isso é um processo que não tem fim, tá? Na verdade, essa é a lei da semeadura, né? Deus dá semente para quem planta a semente. Então, quanto mais você buscar conhecimento, na verdade, mais você está semeando. É só o começo. Exatamente. Então, busque quanto mais, melhor. Eu pretendo fazer teologia também, eu só não sei exatamente se teologia ou... como que é o nome do outro, Tassi, que você... Seminário. Seminário. Eu pretendo também, porque é assim, quanto eu quero conhecer a palavra de Deus, assim, de todas as formas possíveis e imagináveis. Exatamente. A minha vontade é essa também, que cada vez que a gente ouve uma palestra, uma reunião como essa,
você vai ficando cada vez mais sedenta de tudo, né? Quer saber tudo, quer ver tudo. A gente é uma curiosidade infinita, né? De conhecer mesmo, né? De saber exatamente como tudo funciona. Maravilhoso. É isso aí. Bora tocar o terror, mano. Bora lá. Remarcar o método Eu Guion tô no e controle. deixa o pau torar. Imersão. O... E aí eu sei que tá no controle, Brunão. Acho que todo mundo, se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, a Rafa não falou? Quer falar, Rafa? Eu tô quietinha hoje aqui. Sempre tô quieta, não falo muito. Não, foi uma bênção, né? O Bruno, a mensagem foi muito boa, realmente condizente aí com o que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem que buscar mais e mais mesmo, cada dia buscar mais a palavra de Deus, estudar mais, porque é lá que a gente vai encontrar todo o suporte, né, para o que a gente está passando. E esse texto é perfeito, gosto muito e, nossa, foi muito bom. Falou muito no meu coração, acredito que de cada um falando um pouquinho, serve de experiência para todos, né? A gente acaba colhendo informação aqui e ali, e isso ajuda muito. E serve, foi muito bom, eu gostei muito. Muito bom. Valeu. Alguém mais? Pode falar, Brunão. Alguém mais? Zete. Eu só queria fazer uma pergunta. O que quer dizer adicta? Adicto. Eu levantei a mão, mas ninguém... Não, eu faço questão de falar, até porque é meu território, tá? Às vezes é por isso que eu gosto, quando eu vi o visual, né, Bruno? Eu vi a sua fisionomia quando você ouviu o normótico. Então, esse é o tipo de coisa que, por exemplo, às vezes a gente fala algumas palavras e as pessoas não sabem o significado. Adicto, viu, Suzete? E para aqueles que não têm familiaridade com o termo, na verdade, quando você nomeia uma pessoa como dependente química, tá? Ou vamos falar na linguagem vulgar, como viciado em droga, na verdade, o termo dependente químico, ele simplifica demais, tá? Essa doença que é a dependência química. Porque a dependência química é muito mais do que só o uso de química, tá? É muito mais do que só o uso de droga. Então, adicção é o nome que se dá à doença que representa a dependência química e todo um conjunto de comportamentos que faz com que a pessoa, muito mais do que use drogas, viva uma vida com desvios de personalidade, com comportamentos disfuncionais, com que ela abra mão de valores, com que ela abandone relacionamentos. Então, adicção, também trazido do grego, significa escravo de, tá? Então, o adicto é uma criatura que é escrava de alguma coisa. Então, ela não é só escrava da droga, não é só escrava só do álcool, ela é escrava dos seus pensamentos, ela é escrava dos seus sentimentos, ela é escrava de padrões de comportamento, ela é escrava de ressentimentos, de traumas, e por isso que eu falo, o termo dependência química simplifica demais. Então, a adicção é uma doença comportamental, tá? Que envolve muito mais do que o uso de droga. E aí, para dar só uma última pincelada, não ficar tão extenso, a adicção é uma doença que envolve tanta coisa que a gente costuma falar que o uso de droga é só a cereja do bolo. Por trás do uso de droga, existe todo um padrão que precisa ser quebrado e precisa ser ressignificado dentro das pessoas, porque a pessoa só fica escrava da droga porque ela tem gatilhos internos, ou ela tem traumas, ou ela tem situações mal resolvidas, sentimentos mal resolvidos dentro de si, que viram combustível e alimento para que ela busque Não pode. para que ela busque refúgio na droga, tá? Então a droga é o estágio final só.
né? Então, por isso que muitas pessoas não conseguem parar de usar droga, elas param, mas elas voltam. Porque as pessoas, por muitas vezes, elas só se preocupam em parar de usar, mas não identificam quais são as causas que fazem com que ela use. Sei. Então, a adicção, a gente fala, é o nome da doença que envolve tudo isso que eu falei para você. Muito mais do que só o uso da droga ou do álcool. Certo. Entendeu? Entendi. Muito obrigada pela explicação. Show. E, ó, Bruno, cumpri já aqui tarefas, ó. Mandei aqui, ó, 3 livros para a Irania. Show. Um do Tu Thiago mesmo. Feridas que Desculpa que eu saí fora porque acabou a bateria do celular. Tranquilo. As cinco linguagens do amor, do pastor Gary Chapman, e a chave mestra do universo, do Pablo Marçal. Coloca o nome dos livros no grupo. Eu vou mandar no grupo, para todo Isso mundo. Isso é mais fácil. Não, vou mandar Mais para todo fácil mundo. Então. para gravar e procurar depois. Não tem que procurar, não. Vou mandar no grupo, para todo mundo. Ah, tá. Ótimo. Afinal de contas, conhecimento não é para ser guardado, é para ser Show de bola. passado para frente, né? Transbordado. Exato. Então, ó, Vamos lá orar? no grupo da célula, acabei de mandar esses 3 livros, tá? Ok, obrigado. Já está disponível para todo mundo lá. Vamos orar então? Vamos. Oremos. Oremos. Meu irmão. Vamos orar. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por esses momentos que passamos em comunhão, ouvindo da tua palavra. E eu te peço que o teu Espírito Santo haja na vida, na mente, nas emoções de cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, não venha ficar apenas em palavras, mas que possamos colocá-la em prática a cada dia, que venhamos a frutificar as sementes que o Senhor colocou em nosso coração. Que o Senhor visite agora cada uma dessas pessoas e que o teu Espírito Santo comece a trazer luz, trazer clareza, para que entrem em ação e possa ver, Pai, os benefícios do agir, os benefícios da fé, guiados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a família, a casa, os negócios, a vida de cada uma dessas pessoas. E que onde elas passarem, e onde elas colocarem a mão, que venham prosperar. Pois onde o Senhor habita, ó Pai, a prosperidade, a abundância. E não venhamos nos abater diante das tribulações, diante das dificuldades, mas que possamos enfrentar cada uma delas olhando para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. E tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já disse ao nosso respeito é o que nós acreditamos e confiamos. Então, unge e capacita cada um de nós, nos dê uma boa noite de sono, que possamos, Senhor, ser restaurados, revigorados e nos prepare para um dia maravilhoso nesta quinta-feira que se iniciará amanhã. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, viu, meu irmão? Tirou a foto já? E aí, Aí, Manu. Ah, eu tô sem foto. Põe a foto de volta. Bruno. Põe minha foto lá de volta. Acabou o meu... Achei... Oi. Pronto. Vai lá. Tira a foto. Tira aí. 1, 2, 3. Cadê o Rafa? Aê, Rafa. 1, 2, 3. Pronto. Foi. Show. Então, Suzete, depois dá uma olhada lá no grupo, tá? Da célula, que eu joguei lá o... A Sheila, você tá no grupo da célula, Sheila? Sim. Tá? Então tá lá esses 3 livros que na verdade são livros aí para ajudar a gente a expandir em conhecimento, em sabedoria. Fez o teste, Sheila?
Oi? Fez o teste das 5 linguagens? Ainda não, tô esperando o momento. Tá bom. Mandei as 5 linguagens do amor agora para ela lá, Brunão. Vai ler. Eu mandei o teste para ela. Então, Vou fazer. Provavelmente amanhã eu já faço, já consigo. Show. Fechou. Valeu, galera. Fica com Deus. Tatiana, eu gostaria de fazer um convite a você. Você gostaria de ser minha madrinha espiritual? Olha só. Olha. Eu vou chamar você no particular de conversa, tá? Tá bom. Ah, se aproveitando para agradecer, viu? E agradeço por tudo que vocês fazem por mim. Agradeço o meu padrinho, meu amigo, meu irmão, meu filho, o meu tudo, que é o Emanuel. tamo junto. Eu amo esse homem de paixão. Eu sou uma contra ele tirar essa barba, porque eu adoro ele de barba. Todo mundo fala